Fala, turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Skillcast, temporada 3, 2026. Então a gente está fazendo 2025 no finalzinho, mas eu tô correndo aí para entregar mais ou menos uns 12. Eu quero entregar de 12 a 20 para o ano que vem episódios. Hoje, Miguel Debs, Valeu prazer. demais, prazerzaço estar aqui de novo. De novo, galera, porque a gente já fez um episódio, mas deu ruim aí na parte técnica. Miguel, quero conhecer um pouquinho do que você faz, quais são os seus projetos. Me conta um pouquinho também sua vivência no marketing. Também acho, não falei com você, mas acho legal a gente falar da importância do esporte para o seu dia a dia, empreendedorismo, rotina. Bora. Pode falar tudo. Vai ficar uma hora aqui pouco para nós, Vai hein? ser pouco. Eu fico feliz de estar aqui novamente, porque foi muito legal a primeira experiência. Pena que não deu certo a gravação, mas é bom que numa segunda vez a gente vem mais preparado. Sim. Né? Então, eu sou Miguel Debs, sou praticamente nascido e criado aqui em Ribeirão Preto. Vim para cá muito cedo, com 6 anos. Estou com 49. E eu tenho hoje 30 anos de experiência, desde quando eu comecei o estágio supervisionado. Eu comecei lá atrás, quando a faculdade exigia um estágio supervisionado. Eu fiz na NW3. E de lá, o Daniel Andrioli, que a gente tem uma grande carreira aí entre as empresas que eu atendia que ele estava, ou que eu indicava e eu podia atender, ou quando eu fui... Eu trabalhei na equipe que ele gerenciava, então foi muito bacana que ele me levou até a Core. Aí eu fiquei na Core 9 anos, na área de marketing. Terminei ali como gerente de produto da Bala e Drops Ice Kiss. Passei por todas as linhas, mas depois no final eu fiquei na Balas e Drops. Tive um período bem curtinho ali no Splash Park, na hora que eu estava numa transição, esperando uma vaga aparecer. Eu quis conhecer um pouco de marketing de serviço, me surgiu a oportunidade com o Eduardo Maíz, fiquei lá 6 meses. Foi bacana para conhecer um pouquinho de marketing de serviço. A gente fez o lançamento do parque com o Natin Roots. Eu lembro. Eu lembro no show da Pitch. A gente teve no Natin Roots 6 mil pessoas. E a gente começou a chamar um monte de artistas. Faz muito tempo, fechou uns 20 anos? Tem bastante tempo. E agora vai voltar. O Eduardo volta com um projeto... Splash? Não Splash. Ele volta a assumir aquela área com novos projetos. Porque ficou muito tempo fechado, né? Uma questão jurídica e agora desenrolou e ele vai voltar... voltou essa propriedade para ele e agora ele vai ter novos projetos. Eu sempre me questionei por que nunca fizeram nada lá. O Splash não volta. Teve problema jurídico entre os sócios e aí foi praticamente embargado. E aí agora conseguiram desenrolar e o Eduardo volta a assumir lá aquela propriedade. Mas falando da parte boa, o Splash foi muito bacana. Bastante shows nós fizemos nesses 6 meses, quando a gente começou na Natin Roots. Depois tivemos o Traje a Rigor, fizemos um projeto de pagodes com o pessoal aqui de Ribeirão, que fazia bastante pagode, porque a gente quis movimentar lá. Aí surgiu a oportunidade de eu conhecer a Alta, que foi a agência que eu fiquei por praticamente 20 anos, lá no Splash, que eles eram vizinhos de muro do Eduardo Maíz. Ele me apresentou o Zep e o Beto. O Beto tive a oportunidade de ter conhecido ele na época da Unaerp, na faculdade. E o Zep foi a primeira vez, cara, um cara que eu admiro, tenho muito carinho. Infelizmente faleceu logo depois da pandemia. E aí eles me convidaram, quando eu falei, não vou ficar mais no Splash, vou esperar uma possibilidade que eu estava participando de um processo seletivo da Adrian, lá de Jaboticabal. Acabei até passando. E nesse período, eles me convidaram para ficar lá na Alta. Então, em paralelo a essa vaga, eu fui voltando a ter uma vivência na agência que eu tinha tido no estágio supervisionado na NW3. E aí, num primeiro momento, acreditando que eu deveria voltar para a indústria, eu falei, quer saber? Tô gostando demais desse dinamismo da agência. E para mim foi... Eu entendo, muito assertivo ter ficado. Me tornei sócio no 2º ano. E por lá fiquei, se não me engano, acho que 18, 19 anos. Desenvolvi a área do digital. Depois a gente teve a área de inovação. A agência tinha o braço dela de eventos. Então foi um baita aprendizado. Porque o legal é que eram vários segmentos, várias empresas em segmentos diferentes, em áreas diferentes. A maioria delas atendendo o seu mercado nacional. E aí eu fiquei até março de 22. Março de 22, depois da pandemia, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Eu resolvi sair para empreender. Voltei para o meu grupo de restaurantes e bares aqui de Ribeirão. Hoje o grupo ZK tem o Saus, na Itatiaia, o Rosa aqui na Vladimir, o Noipê, que é ao lado do Iguatemi, e o Zucker no Alphaville, numa nova forma que a gente está atuando no mercado. Né? E voltei a ser conselheiro de empresa. Sou sócio de algumas iniciativas, que é plantar sementinha aqui para colher lá na frente, que ainda é uma troca do meu serviço com a iniciativa. Dando certo lá na frente,
a gente vai prosperar. Já estamos, mas ainda são projetos que estão iniciando, como o Salt Bull, que é um sal de parrilha, o Bug, que é uma iniciativa atrelada à educação infantil, bem bacana, do Fernando Diniz. E agora estou tentando não, né? Estou visualizando possibilidades de conexões entre os meus parceiros que eu já tenho de agência, de comunicação, de marketing, treinadores, pessoal de vendas. E eu estou encabeçando, que eu estou chamando de DBS, que é meu sobrenome sem o E, Hub, porque se eu colocasse qualquer outro nome ia dar uma baita volta. Então, por exemplo, Skillscast. Quem que é o Skillcast? Ah, é do Miguel. Que Miguel? Ah, o Debs. Ah, o Debs. Então, como eu estou sozinho e eu quero encurtar o caminho e eu vou fazer como um maestro de entender as necessidades do mercado e trazer o melhor parceiro para desenvolver isso. Estou começando a fomentar isso, dedicar e está dando bastante fruto. Eu já tenho 5 projetos aprovados e entregues dentro desse formato. Espero que você esteja gostando dos nossos conteúdos, tanto podcast quanto nosso canal do YouTube, mas eu quero te fazer um convite aqui agora, para você conhecer a Skill Business, que é a nossa empresa que presta serviço de gestão para as academias. Então são 6 colaboradores meus que vão trabalhar para você no valor de 1 e eu tenho certeza que a gente vai melhorar a sua lucratividade, vai te entregar liberdade e profissionalismo. Caso você já tenha esse time completo, já está tudo redondo, mas você quer melhorar, aperfeiçoar esse time, aperfeiçoar sua gestão, seus professores, suas recepcionistas, tem outro link que é o nosso QR Code aqui de cima que você vai ter acesso ao nosso treinamento, à nossa mentoria. Então se você quiser conhecer a Skill Business, toda essa equipe trabalhando para você, você entra nesse QR Code e se você quiser aprimorar e melhorar e potencializar seus resultados com os nossos treinamentos, é no QR Code acima. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar de algum jeito. Show de bola. Como a gente comentou aqui, a ideia do podcast, a gente vai bater nesse papo e eu realmente gosto de fazer algumas anotações. E desses 2 pontos que você falou, que eu acho legal, que é um conhecimento que eu quero ter. O que você vê numa agência? Quais são os pontos principais de uma agência? Agência de comunicação? De marketing. Das entregas? Porque assim, é legal de ter essa oportunidade para falar, porque a gente tem brand, que vem antes do marketing e depois a comunicação. Explica tudo. O brand, ele inicia onde você começa a definir seu propósito, por que você existe, sua essência de marca, você define ali sua linguagem, seu tom. O público você define no marketing. Você pode até trazer já no brand com as personas, né? Mas assim, depois na essência você pode fechar no marketing. Mas o brand, você vai estar... Por que nós existimos? Que dores do mercado a gente está sanando? São essas perguntas que a agência faz para o dono para tentar... Então, se for uma agência... Uma empresa de brand, sim. Se for uma agência de comunicação, não. Porque ela deveria receber isso da empresa. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui para você... A empresa já tem que te dar o brand dela. Eu entendi. Por quê? O que eu falo para os meus clientes? Se você não tem isso com você definido, esse manual de marca, que é a parte de brand, do porquê você existe, o que eu falo, o que eu sou, como eu comunico isso no mercado... Fica uma coisa muito desconectada, né? E vira uma esquizofrenia se você terceirizar isso para as agências, onde cada uma vai olhar e vai falar: eu acredito que o Skillcast deveria ser de humor. Aí você fala: pô, gostei, deveria ser de humor. Aí você encerrou com a agência, não tá te entregando, você foi para uma outra agência. Aí eles olham e falam: eu acho que você tem que ser mais formal. Aí você fala: gostei, vou ser mais formal. Aí você vai para uma terceira. Aí ela fala: não tem que ser nem formal e nem muito séria. Aí você fala: gostei também. Então, você fica terceirizando isso. Quando você tem esse manual de marca definido, você chega nas agências que você tem a oportunidade de trabalhar e fala: ó, o que eu quero é isso, eu tô aqui, no pontinho A aqui, quero chegar no pontinho B. O que eu vou fazer para chegar no pontinho B? E aí vai muito do investimento. Com mais investimento, você traz isso mais rápido. Com menos investimento, vai demorar um pouco mais. Mas você sabe onde você quer chegar. Então vamos falar: eu quero chegar em São Paulo. Eu tenho muito recurso, eu vou de helicóptero. Alugo um helicóptero e vou para São Paulo. Não tenho dinheiro para helicóptero. Poxa, eu posso ir de avião comercial, posso ir de ônibus, posso ir de um carro alugado, posso ir de bicicleta, posso ir a pé. Uma hora você vai chegar, mas
Você vai dependendo ali do seu recurso, você chega mais rápido ou não. Rápido. Mas aí você entende claramente que você quer chegar em São Paulo, não quer ir para Minas, não quer ir para o Rio, entendeu? Então, na hora que você tem essa definição de brand, por exemplo, eu estou numa sociedade com o Toy da Classic e junto com o Thiago Roncel, que ele é corretor, nós abrimos agora uma imobiliária de alto padrão, que chama 1011, porque fica na Diederiksen 1011. É um prédio que o Toy alugou entre a Grace e a Classic ali na Diederiksen, onde era o pé de açaí. Ele montou ali embaixo. Na frente, não é? É, na frente. Na frente. Então, é que é entre a Grace e a Classic, é bem na frente. Aquele triângulo ali que tem uma pequena pracinha ali na frente. Ele tá com os carros premium da Classic, os carros de valores mais altos. E no andar de cima a gente vai ter a nossa sala, que já tem lá, que a gente agora tá fazendo a decoração, que é de Diederiksen 1011. Então, contratamos um parceiro pelo Debs Hub, idealizou o nome 1011. Em cima disso, qual que é o nosso arquétipo, qual que é a nossa linguagem, qual que é a nossa essência, qual que é o nosso público, que é a persona, para quem que a gente está vendendo, para quem a gente não vai vender, como a gente deve falar. Porque até no modo da gente falar, na hora que você pega um corretor, ou eu vou te falar na parte de comunicação. Eu coloco lá um imóvel de alto padrão de 5 milhões. Aí você põe um botão de ação, um call to action, vai estar assim, chama no Zap. O chama no Zap, ele é o automático do Instagram, ele é uma bosta. Então, mas o que acontece? Tá incoerente com a linguagem do meu manual de marca para esse tipo de público e de produto. Então, quando você tem esse manual, você chega e fala, agência, tá aqui, é o que eu quero. Então, você tem a parte de brand. Aí você vai para o marketing. O marketing mais tradicional, você tem lá os 4 P's, que é a definição de criação de produto, o seu público, os seus canais de comunicação e o P de promoção, que é a comunicação, e o P de place, que é os canais por onde você vai chegar no seu cliente final. Então você pode ir por atacado, varejo, atacarejo, digital, físico, você define esses canais. Quem você quer atingir, eu quero um empresário. Eu não gosto muito de falar de público-alvo. Público-alvo você coloca lá, homens de 45 anos, classe A, e que... Deixa eu ver mais uma característica. E empresário. Eu prefiro a persona que é pelo comportamento. Porque você pode ter uma pessoa com 80 anos que gosta do tênis Vans, porque ele gosta de skate, gosta do lifestyle, mas ele tem 80 anos. Você pode pegar uma pessoa de 20 anos com um comportamento que seria mais apropriado para uma pessoa de 80 anos, vamos supor. Sabe quando você tem aquele amigo, você é meio velho para sua idade, você só quer ficar na sua casa, você não quer sair, vamos agitar, vamos numa festa, vamos num show. Não, gosta de ficar em casa, assistir TV em casa. Aí você até brinca, larga de ser velho. Ele pode ter um comportamento que não condiz com a idade dele. Então, eu deixo de me conectar nessas personas por comportamento, acreditando que uma pessoa de 45 anos vai ter o mesmo comportamento de um outro com 45 anos. Então, por exemplo, eu tenho 49 anos, eu acredito que eu sou bem ativo, treino jiu-jitsu há 30 anos também, treino jiu-jitsu ali na média ali de 3 treinos por semana, gosto ali do lifestyle, tô sempre com a galera mais nova, então tô sempre me abastecendo de conhecimento do que está acontecendo agora. Eu não me vejo com aquele 49 anos que eu via quando eu tinha 20, a galera de 50 anos. Eu falava, nossa, 50 anos o cara é um velho. Hoje, para mim, os 50, no mínimo, deveria ser um de 70, 75. Então muda muito. E aí quando você põe a idade, você deixa de aproveitar muitas oportunidades, entendeu? Sim, quando a gente também pensa no tráfego dos clientes, eu também gosto muito desse pensamento seu. Não vai por comportamento, cara. Total. Quando a gente vai... O que o cliente busca? O tipo de atividade? Saúde, bem-estar, disposição. Eu posso ter 40 anos, quero buscar disposição. Posso ter 80 anos, quero buscar disposição. Aí você tem a saúde. Então, quando você põe essas características comportamentais, fica mais fácil você atingir esse cliente que você deseja, né? E hoje no seu ecossistema? Mas só deixa eu voltar. E aí, quando você vai para uma agência de comunicação, eles podem até te entregar, eu faço o seu marketing, faço o seu marketing. O marketing digital virou marketing, mas ele é um segmento ali do marketing, né? E essas agências de comunicação, ela faz muito mais o tático e o operacional. Por mais que até a gente, na época da alta, falava, nós temos uma comunicação estratégica. Mas a comunicação,
ela faz parte da definição de marketing, onde a comunicação mesmo das agências, ela vai atuar no tático e no operacional. O estratégico vem da definição do marketing, que veio do brand, entendeu? Então, brand, marketing, comunicação. Ela pode falar que faz tudo, mas então ela faz tudo? Ela tem um manual de marca? Ela tem a definição de marketing? Por exemplo, vamos falar aqui onde eu trabalhei, que é na Core. A Esquiz, a agência de comunicação, para falar que faz o marketing da empresa, ela deveria estar falando do preço do Drops a Esquiz, da bala Esquiz, se está correto ou não está correta, se o sabor tá sendo apropriado nesse momento para o determinado público, persona que ela está atingindo. De repente, em algum momento que a gente virou uma chave em determinado momento viramos uma chave da Core, foi quando a gente saiu do frescor, lá na época que eu trabalhava, agora não sei como que tá, para sabor. A gente viu que a galera queria mais sabor, que tinha uma brecha no mercado. Muita gente ia pro mentol, refrescância, todo mundo na refrescância. A gente falou, vamos pra contramão aqui, vamos pro sabor, lançamos melão, lançamos açaí. A agência, para ela falar que faz o marketing, ela vai ter que participar também dessas definições de produto, de público. Olha, você está vendendo muito pelo varejo. Varejo aqui você está pagando muito caro. Vamos para o atacado? Ela não vai fazer isso. Na maioria delas não faz isso. Então, o que ela deveria fazer? Então, você vai para atacado, a melhor comunicação para atacado é essa daqui. Você vai, então, ter uma bala de melão, de sabor, a melhor comunicação para falar do melão como sabor é dessa forma aqui. Então, ela participa do tático e do operacional, entendeu? Entendi. Não sei se ficou muito claro para você, mas não, ficou. E é o que eu acredito, tá? Não quer dizer que é a verdade pura, mas é assim que eu, nesses 30 anos, segui. E hoje, se a gente for pensar em negócios, né, a gente tem, acho que, 3 formatos: serviço, varejo e indústria. Na sua época, quando você trabalhou, e hoje o que você vê, tô te perguntando mesmo, pensando no nosso projeto aqui em Ribeirão, qual que é a diferenciação? Você acha que faz sentido você setorizar ou dá para uma agência trabalhar com os 3 formatos? Ou é muito distinto, varejo, indústria e serviço? Ó, que assim, ó, eu vejo assim, ó, quando você fala varejo e indústria. Mas a indústria também participa do varejo. E o serviço, para mim, participa de tudo. Porque quando você... Porque eu entendo assim, ó, produto e serviço. Mas o produto também tem serviço. Ele pode, assim, eu tenho o Apple. Você também tem Apple. Você está comprando um produto. Sim. Mais pelo produto ou pelo serviço que tem em volta do produto? De atualização, das lojas, da experiência da loja, do lançamento, enfim, da forma como que é mais fácil você ter a garantia. Então você também está comprando o serviço, que para mim ele é tão importante ou mais do que o produto. A gente tem nosso grupo de restaurante. Eu entrego para você na sua mesa o quê? Um produto. Mas através do quê? Do serviço. Quem que tá ali te entregando, quem que vai te receber. Eu falo assim, se um restaurante ele tem uma comida muito boa e um serviço ruim de atendimento, a sua experiência vai ser ruim. Não vai ser boa. Agora, o produto nem é tão bom, mas você tem um bom serviço, te tratando pelo nome, uma boa recepção, te atendendo com um sorriso, super prestativo, com hospitalidade... A batatinha pode não ser a melhor batatinha do mundo, mas essa atmosfera de um bom atendimento torna a experiência muito boa, tornando o produto bom, entendeu? Sim. Então eu não consigo separar, ó, aqui é o produto, aqui é o serviço. Mas o que eu tô entendendo que você tá falando é, por exemplo, eu tenho um amigo que tem uma agência focada na gastronomia. Ele atende 10, 20 restaurantes. Se você estiver começando uma agência, como você está começando sua iniciativa, trabalhar na categoria ela é mais fácil, porque você se torna um especialista. Hoje nós somos especialistas nas academias para gestão. Você atende academia, então Sim. Você está especializado ali. Então você contratou, você tem uma facilidade de entender normalmente esse público da academia, o tempo de vida de um aluno numa academia. Olha, normalmente no mercado é até bom que você nutre isso o seu cliente. Quando você fecha um contrato de mensalidade, normalmente são 19 meses que o cliente fica, são 12, são 13. Você sabe qual o canal que é mais certeiro para buscar? Olha, Instagram, com essa comunicação, ela é mais fácil. Por um lado é bom, você consegue crescer muito rápido e você vira uma referência nesse segmento. Por outro lado, voltando para a parte de brand book, entendendo o que você quer, por exemplo, a Alta. Eu quero ser
um parceiro, eu falo na época que eu estava lá, hoje eu não sei se manteve ou se mudou, então eu tô falando da minha época. Um parceiro estratégico dos meus clientes. O que é ser um parceiro estratégico? Eu quero participar dessas definições dele de futuro, da estratégia da empresa, do planejamento. Como eu quero participar dessa forma, se eu pego um concorrente dele? Vai ficar uma coisa muito ruim se parte dele é uma estratégia e o meu cliente, que é concorrente dele, também tem a mesma ideia que ele e não fui eu que trouxe. Vamos falar do segmento de restaurante. Eu estou atendendo uma rede de restaurante, só clientes do restaurante. Aí eu tenho na cidade 4 restaurantes que eu atendo. Aí o restaurante A chegou para mim e falou assim: tô com uma baixa venda aqui, vou começar a fazer feijoada de sábado. Aí eu falei, legal, bacana. Então vamos, como agência de comunicação, trabalhar a melhor comunicação para divulgar esse produto que você idealizou aqui. Aí meu cliente B, que é concorrente dele, me liga e fala, tive uma ideia. Voltei de São Paulo, tô vendo que tá tendo muita feijoada, quero feijoada também. Qual é a chance desse primeiro cliente entender que fui eu que trouxe e não esse cliente? Aí eu prefiro não me envolver nisso. Então, por exemplo, a gente, até hoje, ela atende, tá com a Biarte. É uma construtora aqui de Ribeirão de alto padrão. A gente não atende nenhuma outra, porque tem no contrato, porque a gente sabe onde vai lançar, como vai lançar, o tipo de produto, o preço. Então eu prefiro ter um cliente só num segmento e ser estratégico para ele, do que ter 2, 3 e acontecer isso que eu estou te falando, entendeu? E aí, cresce rápido no segmento. Mas você vai chegar no momento que você vai ter, de repente, uma meta que a gente estava conversando aqui, falou, quando eu tiver essa meta, eu tenho pessoas boas que entendem de tráfego pago, de CRM, de comportamento humano, que eu posso levar para outros segmentos, entendeu? Entendi. De início, categoria mais rápido. Só que se você planeja crescer com sustentabilidade e aí idealizando, não tem o certo e o errado, entendeu? Eu, Miguel, prefiro ter vários segmentos do que um só. Porque se der uma dor de barriga, se mudar de uma forma muito rápida, a gente está vendo a tecnologia, inteligência artificial, ferramenta, daqui 5 anos surge uma forma que você treina em casa e você acha que é muito divertido, muito legal, com VR. Aí você fala, acabou meu segmento. Ó, tô atendendo só empresas de máquinas fotográficas que fazem revelação. E aí acaba de uma hora para outra. E aí? Sim. Aí você tem que estar sempre antenado no mercado para ver para onde ele está indo, se você continua nele ou não. Só que se você tem, que nem a gente tinha vários segmentos e categorias, veio uma pandemia, teve cliente que acelerou, porque ele já estava com a plataforma de e-commerce montada e ele rachou de vender. E a gente apoiou. Teve segmento que reduziu. Teve segmento que ficou mais ou menos como que era. E aí o equilíbrio. No montante você ficou equilibrado. Agora você tem só uma categoria de academia. A pandemia já era. E aí? Entendeu? Entendi, faz sentido. A gente tem a nossa proposta, foi o que eu te falei, a gente quer bater os 100 clientes. A gente já começou essa iniciativa aqui do marketing aqui em Ribeirão. E aí é para todos os segmentos, por isso que eu tô te fazendo essas perguntas. Porque eu juntei com a minha irmã, a gente já tem todo o time por trás, de tráfego, de brand, de filmmaker. Então a gente já tem todo esse ecossistema. E aí, como a gente não conseguia... hoje para as academias, como a gente trabalha com o Brasil todo, a gente não consegue fazer um contato mais humanizado, de tipo ir na empresa, fazer as gravações. Então eu falei, Tati, vamos fazer só em Ribeirão. Então a nossa agência fica fixa para Ribeirão e a Skill roda o Brasil todo só em academia. Só que como a gente já tem um planejamento de começar a Skill, a gente não quer chegar na Skill, por enquanto, em outros setores, como restaurante, varejo. A gente quer trabalhar com todos os serviços. Então, o nosso plano futuro é bater os 100 clientes e para a área da saúde. Muito bom também, nutricionista, Sim, clínicas, médicos. A gente já tem... Eles precisam, viu? Hoje, semana passada, um amigo meu quis me contratar, ele tem uma clínica aqui de dentista. É ele, o irmão dele, e se eu não me engano, acho que tem mais 2 lá. Ele falou, cara, por que vocês nunca abriram, nunca venderam? Ele conheceu por mim mesmo. Ele falou, cara, é o que todo dentista precisa. Então eu falei, não, calma, eu sei, é o que eu te falei. Vou com calma, vou esperar. A gente tá com ele, a gente tá com uma psicóloga também. Legal. E a gente tá com espaço laser, sabe? Sei. A gente tá com 2 espaços laser. Então a gente tá devagarzinho quando a pessoa vem. Mas a gente ainda não expandiu com Não marketing, é proativo, né? com tráfego. Porque a partir do momento que você cria isso, é igual... Se eu pegar o meu Instagram hoje na página da Skill,
e eu começar a abrir o leque, eu tiro a minha visão de influente no setor, entendeu? Porque lá tudo que eu falo, a minha comunicação, meu marketing, são para academias. Você tem autoridade, né, nesse Autoridade. segmento, né? E é Então, reconhecido, isso é muito importante. quando você faz, você expande, é outro Instagram, você tem que começar uma nova comunicação. Então não é simplesmente só abrir. Então tem que ter um time de tráfego para ali, para começar, tem que criar uma página na Hotmart. Então tem todo um plano que precisa de caixa. Então eu estou Sim, nisso. As minhas metas de número de clientes é justamente por causa de caixa. Então eu consigo já alocar um time só para isso. Então eu vou sim. pegar 2, 3 funcionários para estudar sobre a área da saúde. Gestor de tráfego também. Ah, beleza, vai ficar uns 5, 6 meses só pagando conta. Então é a gente fazendo Ó, isso. em cima de tudo que você está falando, tem 3 coisas aqui que me chamam a atenção que eu acho que é legal de falar. O como podemos, dentro dessa atuação nacional, atender de forma humana. A parte de inovação de estrutura, de você começar a crescer para outros segmentos. E o terceiro que eu ia te falar era da parte de autoridade, né? Então a gente tem aí o CEO Market Fit. Então, quando ele tem autoridade naquele segmento que ele acertou a- o segmento dele de atuação, fica muito mais fácil porque você já sabe que ele é uma pessoa que tem autoridade naquele segmento. Por Aham. exemplo, eu fiquei 30 anos na parte de comunicação, marketing, brand. Se amanhã eu começar a falar de saúde, eu vou ter que começar tudo do Do zero. zero. Pode até não ser do zero, mas não é do zero a 10% para chegar em 100 vai uma vida aí. Por quê? Porque hoje eu sou reconhecido nessa, nessa caixinha aí de marketing de brand. Então, vai ficando difícil. Ah, lembrei. E a questão do nome, né? Então, um case para mim é emblemático é o iFood. Quando eles começaram, eles entregavam o quê? Só comida. Hoje eles entregam o quê? Tudo. Tudo. Então, na hora que você tem uma ideia de um produto, tanto que eu já vi já o Barreto falando sobre isso. Ele fala: vamos pensar nesse nome, deixar. Vamos pensar nesse nome, deixar. Chegou uma hora e falou: putz, agora para mudar o nome eu vou vou investir uma grana gigantesca, que nem o Gympass. A gente falou aqui do Gympass, não chama mais Gympass, Well você sabe. Hub. Então, quem que fala Well Hub? Ninguém. É difícil. Então, na hora que você idealizou o projeto, você colocou o nome Gym, Skill Gym, por exemplo. Poxa, aí agora você pegou saúde. Aí daqui a pouquinho você está pegando o carro. Aí daqui a pouquinho você... Então, tem uma hora que o empresário ele tem que sentar para trazer uma clareza no planejamento dele. Que nem eu estava te falando, a gente está num segmento novo, como eu estou sócio nele, que é imóveis de alto padrão. Mas a gente pensa já no fundo imobiliário, a gente já pensa em alguns caminhos que a 10, 11 vai fazer sentido. Só que se eu começo a puxar outras frentes lá na frente, e eu não planejei isso agora, eu vou sofrer em algum momento. Ah, Miguel, mas dá para saber tudo? Não, não dá. Mas nessa categoria aí de nome, se você coloca um nome muito genérico, é complicado. E não deixa de ser, porque o 1011 está na Diederix sem 1011. Se eu quiser abrir uma lá em Rio Preto daqui 5 anos, vai ser 1011. E não vai ter um significado 1011 lá, porque provavelmente eu não vou conseguir um imóvel 1011, entendeu? Uhum. Então, isso é uma coisa que tem que ser pensada na hora que você estiver idealizando aí algum projeto novo, porque pela categoria, o nome da categoria influencia depois você trazer outras categorias. Na parte de inovação, que é o que você está falando, eu estou começando a colocar um pouco de recurso para outras frentes. O que eu gosto de pensar? Não coloca 100% do recurso, que é o que você está fazendo certinho. Coloca 10% do seu tempo, da sua equipe, da sua infraestrutura, para uma nova iniciativa. Que pode ser que essa nova iniciativa fique maior do que você é hoje. Eu conheço os meninos do iClinic, que hoje já não estão mais na empresa que eles fizeram a última venda, a saída deles, acho que tem já 4 ou 5 anos. Eles começaram com a Storage, que era uma empresa de tecnologia, de construção de site, e-commerce. E aí eles começaram, poxa, a gente podia fazer uma gestão para a área de saúde, prontuário, online, fazer as fichas dos médicos e tal. Em vez deles virarem a chave 100%, falou, ó, vamos pôr um desenvolvedor nessa iniciativa? Poxa, tá validando, tá dando certo. Vamos pôr 2? Poxa, tá legal. Chegou uma hora que eles viraram a chavinha e desligaram a storage e foram para o iClinic, onde eles tiveram um sucesso gigantesco, um dos maiores cases aqui da nossa região. Por quê? Porque não colocou 100% do recurso. Põe um pouquinho.
põe um pouquinho. Então, acho que isso é interessante. E, por fim, eu vejo que você tem uma possibilidade muito grande, porque essa dor de você entender da jornada, da jornada que a gente pode falar depois, mas o outro que é de humanizar. Eu gosto muito de usar uma expressão que é como podemos. Como podemos humanizar atuando em Ribeirão para atender o mercado nacional? Se você tem repertório, você vai, pá, tem isso, tem aquilo. Aí você diverge e converge. Aumenta um monte de possibilidade, aí depois você fala, tá, o que eu vou gastar menos? E fecha, que é alguma das ferramentas que tem de inovação. Eu faço muito isso, porque todo o meu dinheiro eu gosto de investir em viagem, para aumentar meu repertório, ler um livro que eu normalmente não iria ler de algum segmento, converso com pessoas que normalmente eu não converso que está na minha área, porque senão você está na academia, conversa só com os caras da academia, vou sair, só os caras da academia. Você vai ser especialista nisso. Quando você sai, conversa com outras áreas, viaja para lugares que você nunca foi, você vai aumentando o seu repertório. Porque quando aí eu te pergunto como você pode tornar esse atendimento humanizado no Brasil, se você não tem, você vai falar, não sei ou não imagino como. Se você tem, eu te jogo aqui 10 opções e aí você vai falar dessas 10, 2 pode ser que faça sentido. Eu gostava muito lá na Alta de fazer uma matriz onde eu colocava investimento e impacto. E a gente ia colocando algumas ideias. Aí você coloca, ó, essa ideia é muito boa, só que vai investir muito. Essa daqui é muito boa, vai investir pouco. Essa daqui ela é boa e vai investir médio. Aí eu olho e falo, ó, vamos tornar isso daqui um plano de ação para essas 3, vamos fazer um planejamento? O que me vem na cabeça de forma rápida aqui, quando você falou, é você ter parceiros homologados nessas regiões, aonde você vai olhar o mapa e vai falar, fora de Ribeirão, 30% está no Nordeste, 20% está em Santos, 40% está no Rio Grande do Sul. Aí você fala, deixa eu tratar então o Rio Grande do Sul como uma prioridade, vou buscar uma agência local, vou até lá uma vez, 2, vou conversar com eles, vou dar treinamento e essa pessoa lá vai me dar um auxílio nesses clientes dessa região para te humanizar foto, vídeo, te abastecer de imagem, que se o cliente não consegue, não possa fazer isso, te mandar aqui e você faz a edição e os criativos aqui. Interessante esse ponto, então, hein? Até essa dica é 20% aí, se você for. Tá gravado aí, ó, tá gravado. Você entendeu? Então, é o como podemos, cara. Então, dificilmente alguma questão, alguma dor com repertório você não consegue resolver. Umas vão custar muito, outras vão custar um pouco menos. E aí você tem que ver o que é viável. Show de bola. Essa daqui é bem legal que você acabou de falar quando a gente pensa em expansão. Porque hoje na Skill a gente acaba tendo que pedir para o cliente fazer as gravações, a gente sabe, às vezes o cara não tem tempo para parar, fazer. A gente monta todo o cronograma para ele, mas dificilmente vem do jeito que a gente quer. Aí vamos de novo, brand book, você tem um manual de marca daquele cliente, você sabe quais são as cores que aquele cliente gosta, você tem lá o color grade, que a gente chama ali, junto com a paleta de cor, junto com o tipo de foto, você já manda um manualzinho pro seu parceiro, ó. Essa agência aqui, ela gosta dessa forma. Aqui tem 10 exemplos de como tem que ser a foto. Foto mais fechada, foto mais aberta, pessoas treinando de perto, de longe. A cor final tem que ser essa. Você fecha um contrato com eles de foto, você fala, olha, para 10 fotos eu consigo te pagar, um valor hipotético aí, R$1.000. Tá dentro do valor que você recebe, dentro do que o parceiro está acostumado a cobrar. Ele tem que ir lá 3 vezes por semana. Ele passa, faz as fotos. Lógico que no começo vai ter que ter um ajuste. Ó, aqui não ficou tão certo, dá uma olhada no manual. Poxa, ele pegou o jeito, o gosto, aí depois vai embora. Aí você pode ter 3, 4. Uma hora que esse daqui não puder, você vai ter 2, 3, 4 que vão poder te atender. E aí você vai pegando eles por área. Legal. Você vai sempre ter gente, cara. Eu, quando estava atendendo um cliente que era nacional, rádio local, parceria com a agência. Poxa, eu vou atender alguém lá no interior do Mato Grosso do Sul, que eu não conheço. Eu vou procurar referências de agências que são boas lá. Vou falar que eu tenho um cliente que está chegando lá. E como você faz essa busca? Eu pego primeiro pela associação. Então, por exemplo, aqui em Ribeirão a gente tem a APP, que agora mudou o nome, é APM, né? E aí eu olho quem está na APP. Tem 20 agências. Poxa, então eu tenho 20 agências que estão registradas aqui na... Vou chamar ainda de APP, que eu sou das antigas, ainda eu falo APP. Da APP. Eu
Posso entrar na entidade, perguntar, olha, eu tô vendo que vocês têm aqui 20 agências cadastradas. Posso entrar no Instagram e vou dar uma olhada no perfil. Sou muito mais visual. Vou tentar buscar uma pessoa daquela região, que é algum amigo que possa me indicar uma agência ou duas para ver se eu consigo trazer um pouco de informação dela. E aí eu vou buscar referência, por exemplo. É que para mim é muito fácil falar da minha área, né? Eu vou nos veículos, eu vou na Rede Globo. Rede Globo, quais são as agências aí dessa área? Tem essas 5 aqui. Qual que você indica para esse segmento? Porque tem muito segmento de agro, segmento de construção, segmento do varejo. Ah, é varejo. Tem essas 4 aqui. Vou entrar no Instagram, vou entrar no site, vou ver no site quem são os clientes, vou ligar para cliente falando que eu estou buscando uma agência, o que ela me fala dessa agência. Vou buscando essa referência, entendeu? Entendi. Isso é repertório. Isso eu fazia muito, porque eu cuidava de novos negócios e atendimento ao cliente na alta, né? Então eu falava assim, primeiro, que é o ICQ, qual que é o perfil ideal de cliente que eu quero buscar para alta? Então vamos lá, produto alimentício, que tem uma área de marketing, que tem e-commerce, que está num raio de 200 quilômetros de Ribeirão e que trabalha com produtos saudáveis. Eu vou procurar, pesquisei, achei 50. Das 50, eu vou tentar fazer uma pré-seleção, igual aquela matriz que eu te falei aqui, de investimento e de esforço, para me filtrar essa lista. A hora que eu filtrei, eu falo assim, vou viajar aqui. Core. Eu vou no LinkedIn, eu vou olhar quem que é o diretor de marketing, o gerente de marketing, eu vou ver se tem algum amigo em comum. Tem um amigo em comum, eu falo, opa, o Léo aqui é amigo do diretor de marketing lá da Core. Ô, Léo, o que você é do Daniel Andrioli, que eu sei que é ele? Poxa, ele é um amigo meu, estudei com ele é meu vizinho, eu já trabalhei com ele. Você pode me abrir uma oportunidade de falar com ele? Você vai falar sim ou não. Se você falar sim, é gol. Se você falar não, eu vou tentar um outro, para tentar essa conexão. Isso é repertório. As pessoas falam, nossa, eu não consigo imaginar como chegar nesses clientes. Cara, eu te falo 100 possibilidades. Mas o começo, qual o cliente que você quer? Qual a cidade que você quer? Então, por exemplo, você quer buscar 100 clientes. Aonde? No Brasil todo? Mas de repente você pode buscar 100 clientes no estado de São Paulo, que é mais fácil você estar perto para fazer esses registros, entendeu? Entendi. Você tem que estar aterrizado aonde você quer. Quero no Brasil. Cara, você vai atender uma agência lá no Macapá, lá em Manaus, no Piauí, é muito mais distante. O Brasil é praticamente um continente europeu. É muito longe, muda muito o estilo das pessoas que estão lá, com o estilo do Sul, que é diferente do estilo do Rio, que é diferente do estilo de São Paulo. Não tem um certo ou errado, são estilos e comportamentos diferentes. E distâncias grandes. Para você ir até lá, é um dia de viagem. Então, não é mais fácil atender alguém que está aqui do seu lado, na região, Araraquara, Jabuticabal, Sertãozinho, Franca, Rio Preto, no estado de São Paulo? Aí quando você vai fazer uma divulgação, que você me falou o valor que você está investindo, se você coloca no estado de São Paulo, ele é muito mais potente. Se você coloca na região de Ribeirão com 100 quilômetros, é muito mais potente. Se você levanta quantas academias tem no Brasil, você tem ideia? 58 mil. 58 mil. E no estado de São Paulo? Ah, deve ser pelo menos metade, viu? O estado de São Paulo é muito. Então vamos falar aí que são 20 mil no estado de São Paulo. Você precisa de mais 40. Pô, 20 mil. Divide 40 para 20 mil. Tá aqui. Tá aqui. Hoje a gente está com esse planejamento da expansão e é exatamente o que você falou de alocar capital. Eu achei legal você falou do iClinic, né, do pessoal, porque a gente começou de um jeito, a gente foi se moldando, antigamente era só consultoria e hoje a gente presta serviço de gestão. Só que cada ano que passa, tecnologia, inteligência artificial, nós já estamos com o nosso setor de tecnologia também. Então a gente está lançando a nossa IA, a gente está lançando nosso sistema de software para gestão para as academias e um aplicativo de benefícios também. Legal. E tudo que a gente tem feito é realocar capital, bem devagarzinho também. Porque hoje o que eu defini? Meu Prolabore. Hoje que eu preciso me manter para continuar minhas saídas, meu churrasco, pagar minha casa, pagar meu carro. Meu filho nasce em fevereiro. Então eu defini esse Prolabore, tudo que entra extra, hoje eu estou dando sozinho. Mas eu já gosto de fazer o partnership para
funcionário lá de dentro. Então eu já tenho uma colaboradora que já se tornou sócia. Legal. Tem um cliente que tem conversado com a gente que ele quer investir na empresa. Aí fica muito mais fácil a gente crescer todos nesses segmentos. Então eu vou colocando metas. Para abrir 100 clientes, a primeira meta é a área da saúde. A segunda... A área de saúde é quando você atingir, você vai para a saúde, né? quando eu atingir os 100 clientes. Do fitness. Sim. E a gente vai para a área da saúde. Outra área também bem bacana é de barbeiro. Sim, Barbearia. Sim. Porque a gente consegue, além de trabalhar com a barbearia, individual também. Então a barbearia contratou a gente vai fazer o marketing, o CRM, vendas. A gente pode fazer um mini contrato com cada barbeiro também para a gente fazer o marketing individual deles. Então também é um segmento muito bacana. E tá crescendo bastante. O meu barbeiro em si sempre fala, Léo, vamos começar. Eu falo, calma. Então a gente tem essas metas para a gente fazer o crescimento. Para ano que vem, a gente já começou com a estruturação do marketing aqui em Ribeirão. Você acabou de falar, a gente pode também não só depender de Ribeirão, a gente fazer toda essa estrutura. E a gente está com essa parte de tecnologia e um ponto também parece um ponto besta, mas hoje em dia você conhece alguma contabilidade voltada para um segmento? Não. A minha ideia é fazer uma voltada para o fitness. Ah, Léo, o que mudaria? Você conhece alguém que ama o seu contador? Eu gosto do meu, senão ele vai escutar e vai ficar puto. Ele só tá demorando um contratinho, mas ele é muito bom. Eu sim, gosto. Beleza. Mas a raro. maioria, é raro. A maioria tem a contabilidade porque precisa ter. Então tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que normalmente a galera... meu contador faz o que tem que fazer. E o lado bom para você entrar nesse serviço, todo mundo precisa ter um contador. Sim. Então, uma academia... E tem um contador estratégico, né? Que isso daí é uma coisa muito importante, principalmente agora com essa mudança da tributação, ela vai se equiparar. Então, não tem mais um benefício de um município, de um estado. Então, não vai fazer mais sentido eu ter uma fábrica na Bahia, porque lá eu tenho incentivo fiscal que suporta um custo de logística para trazer de lá para cá. Então, com esse achatamento, essa reforma tributária, já não tem mais esse benefício. Teve muitas empresas que saíram de Ribeirão e foram para Cravinhos num determinado momento. Por quê? Porque lá tinha um benefício tributário. Isso acabando, você vai para uma região mais estratégica independente desse benefício. Seu contador te falou isso? Ele está preparado para isso? Ele pode te ajudar nisso? Então você vai ter uma questão, você vai estar no simples, é o melhor regime? Você vai mudar, você vai para um outro tipo de regime? Eu sou meio... Eu não tenho tanto conhecimento nisso, mas ele vai ter que te orientar e você vai ter que confiar nele. Não ele só receber. E eu acho que a categoria em si, ela não se atualizou para que ela se torne algo estratégico. Sim. Às vezes, quando a gente fala contabilidade, você fala, nossa, aquele escritório guias... pequeno, manda as guias, paga e acabou. Você sai na frente como uma entrega estratégica, você vai ter bastante oportunidade. Porém, o que eu te aconselho como qualquer segmento? Entenda a dor da mudança, entenda com os empresários se isso é fácil de mudar, porque normalmente o contador já faz o imposto de renda, já tem todo um histórico. Eu mudei, então, justamente por isso. Eu mudei tempo atrás. Tá. No meu setor, é isso que é a ideia. A gente quer fazer um pro fitness. Léo, por que só pro fitness? Justamente porque eu não conheço uma contabilidade setorizada. E a gente já tem hoje um ecossistema de parceiros muito grandes. A Brave Material, sistemas. A gente quer introduzir para algo que seja necessário, todo mundo precisa ter. Então, o cara do fitness, ele vai... eu tenho um contador, mas aí tem a contabilidade que é voltada para o fitness, que ele pagando a gente, ele tem vários benefícios, ele tem desconto em aparelho, ele tem isenção Você constrói um ecossistema aí. Constrói um ecossistema. Isenção, você sabe que você tem que pagar a taxa para... Chama ECAD. O ECAD para ouvir música. Sim. A academia tem que pagar. Sim, eu sei. Faz uma parceria com eles. Então a gente cria um ecossistema que o cara vai pagar, sei lá, 800 mil reais pra gente, e ele tem todos outros benefícios que ele pagaria o mesmo valor para aquela contabilidade sem nenhum benefício pro fitness. Seguro, de material. Então a gente tá já indo atrás de todos esses benefícios pro cara contratando a gente. Só por ele ter a gente ser uma contabilidade ativa, né? Porque hoje em dia o que diferencia muito a academia, que é um difícil controle, é a horista.
Isso é difícil para contabilidade. Sim. Então a gente está criando também um sistema que a gente consiga, pelo celular deles, eles batem ponto. Porque tem que bater ponto. 2 horas eles escolhem 3, tem que bater de novo. E eles não têm esse controle. Então já vi muita academia tomando processo pela falta de gestão ali na parte contábil. Então a gente quer criar esse ecossistema também para contabilidade. Eu entendi que você não vai ter tempo e disposição, e principalmente de investimento, para conseguir pegar outras categorias, se você não tiver um investidor. Então você tem que ir pelo próprio, bater o 100, você não vai querer 110, 120, você vai abrir uma outra categoria. Mas, de novo, e se você pegar uma pessoa que está afim de estar com você como partnership a e ideia abrir outras frentes? Por quê? vai mais rápido. Vai mais rápido e assim, você vai ter um suporte, vamos supor, uma holding, que você tem especialista em academia, especialista em saúde, barbearia e loja de carro, concessionária e loja de carro. E aí você também tem a questão da quantidade. Você está falando que tem 58 mil, 50 mil academias. Quantas barbearias tem? Quantos profissionais de saúde tem? Quantas lojas de carro que tem? E no estado de São Paulo? De repente uma categoria é muito mais fácil que a outra. E aí você coloca 4 sementinhas ali, 3 sementinhas junto com essa que já está consolidada. E é isso, é justamente a segunda pergunta que eu ia fazer para você. Você falou que você começou com os parceiros agora em sociedades com projetos futuros. Eu tenho essa vontade. Na parte de tecnologia, a gente já tem um sócio. A minha irmã é sócia na agência. Então eu já estou criando esses parceiros. O meu barbeiro, ele é muito bom, ele dá workshop. Só que ele não tem tempo. Ele seria um parceiro também. Mas eu preciso de pessoas que se doem para aquele negócio. Para entregar essa sociedade. E falando nisso, como que é essa sociedade sua que você comentou? Qual que é esse projeto futuro? Agora você só entra como conselheiro? Como que é esse trabalho? Pensando Antes em eu de fazer te isso com a falar, eu galera. escutei uma coisa muito legal do Celcinho e do Henrique lá de São Carlos, que a empresa deles é o SD... Não, SDM. Não, SDM. Soma, divide, multiplica. Então, assim, eles falaram, cara, ela chama isso, SDM, soma, divide e multiplica. Por quê? Eles entendem que é melhor dividir 1 bilhão do que você ter sozinho 100 mil. Então, como que funciona? Eu comecei dando aconselhamento estratégico para as empresas. Aí uma empresa olhou para mim e falou assim, olha, em vez de você cobrar esse valor, você topa ter X%, que é o vesting. Vamos falar assim, você ter 5% na empresa, que hoje ela está faturando 50 mil, e quando a gente bater 100 mil, você vai para 10% e faz parte dessa sociedade. Eu olho e falo, beleza, eu topo. Por quê? A empresa está começando, você olha todas as informações que você pode ter, né, que você vai ter de acesso da empresa, vai ver que ela é saudável, não tem nada que você se sente inseguro, vê que o mercado é um mercado promissor, produto é diferenciado, só que ela tem que ter a maturação e o tempo dela. Fala, por que não? Dá para fazer. Só que aí o Miguel, ele tem o limite dele, não dá para ter 10 e não ter nada de receita hoje. Hoje a minha receita, ela vem do meu aconselhamento estratégico que eu dou para as empresas. Se eu não tiver isso, eu não pago meu almoço e meu jantar. Agora eu estou plantando essas sementinhas. E nessas sociedades que eu tenho, no Debs Hub, o que eu fiz? Eu trouxe parceiros de várias frentes, que inclusive eu posso trazer você como um parceiro. Vamos supor que você montou uma estrutura, que o que você atende no segmento de academia, você vai atender para todos os segmentos. Eu vou estar em clientes, eu sou muito acionado, às vezes 1, 2 vezes por semana para alguma indicação. Eu tenho uma responsabilidade, eu tenho muita ética nisso, porque eu construí por 30 anos e reputação você demora a vida inteira para construir e ela cai rápido. Eu falo que sobe de escada e desce de elevador. Uma errada que você dá, acabou sua reputação. Então, eu me preocupo muito com isso, que esse é o meu maior bem, meu nome e essa reputação que eu tenho. E aí eu chego para um cliente, eu falo, olha, pelo que você está me dizendo, e a gente olhando para aumentar a receita, que é onde eu atuo. Tem gente que vai para redução de custo ou para aumento de receita. Eu olho para o aumento de receita e deixo os especialistas estarem olhando ali redução de custo. Nessa questão tributária,
na questão de reduzir custos de prestadores de serviço, dependendo do que você pode ter. Vamos mudar agora, vamos ter mercado livre de energia ou fotovoltaica. Eu olho o aumento de receita, como a gente pode aumentar a nossa receita. E olhando aumentar a receita, passo por essas entregas que você faz. Eu vou olhar e falar, Léo, quanto que você cobra esse trabalho para as academias? Miguel, começa de X e vai até 4X, dependendo do escopo. Tá, você está investindo para chegar em mais agências, mais academias. Eu falo, você me permite vender seu produto e em cima do que eu vender, a gente trabalhar um comissionamento, seja uma primeira mensalidade, seja 3 mensalidades com 50%, seja um período de 1 ano, um valor menor, mais constante, o que não vai te onerar, nem você e principalmente nem o cliente. Porque eu não quero que, ao me colocar como intermediário nessas possíveis oportunidades, o valor mude para pagar o meu valor. Uhum. Tem que ser o mesmo. Por quê? Você está evitando o custo de aquisição de cliente, que é o CAC. Você está evitando investimento de mídia. Ah, mas eu estou fazendo. Tá, mas você não vai chegar nesse cliente especificamente. Ou ele vai te procurar e tá tudo bem, deixa ele te procurar em algum momento. Agora, eu estou com grandes empresários. Eu sou head do Lead Empreendedor, que é uma iniciativa nova do Lead. Hoje o Lead tem 4 mil afiliados, que representa 52% do PIB do Brasil. Aqui em Ribeirão a gente tem um capítulo do Lead Empreendedor, na qual eu sou head. Então eu estou com empresários que faturam de 3 a 30 milhões junto comigo. Alguém levanta a mão e fala, Miguel, eu preciso de uma agência. Eu vou indicar qualquer agência? Eu vou indicar as que eu confio. Hoje eu estou cadastrando essas agências que eu confio, sabendo das entregas dela, para facilitar a tomada de decisão do meu cliente, onde eu não quero que ele onere o meu cliente no preço que eu posso participar, quando eu participo, e eu acompanho em algum momento para saber se aquilo está sendo bem entregue mesmo, desde que o cliente queira que eu participe disso. Se não, eu indico um cliente, ele vai seguir lá. Eu quero um contato de uma agência, eu passo. Não vou falar, não vou te passar só se eu participar da negociação. Não, eu quero gerar valor. Uhum. Onde eu gero valor? Tudo isso que a gente está conversando está no meio do circuito. É como se eu fosse um as a service, que é um profissional que fica um determinado tempo e depois ele sai. É o que eu faço no aconselhamento. Eu vou vendo onde pode aumentar a receita, identificamos, colocamos para rodar, depois eu não preciso ficar lá. O cliente toca sozinho. Se ele quiser, em algum momento, me chamar a cada 3, 4 meses, tá tudo bem, porque ele tá seguindo. Não dá nem para ser quase toda semana, porque se você tiver que colocar alguma coisa em ação, não dá tempo. Então tem escopos e escopos. Então, ao entender isso, eu sou muito estratégico, porque eu tenho esse conhecimento, eu conheço muitas empresas que são prestadores de serviço nessa área, e eu consigo identificar o que cada uma pode entregar. Seja uma campanha institucional, uma campanha conceitual ou institucional, seja para o brand, seja para conteúdos, seja para marketing digital, seja para tráfego, seja uma pessoa boa para conduzir e fazer metodologia de vendas, seja um treinamento. Então, com isso, eu vou aumentando o meu leque e eu viro realmente um hub. Em alguns momentos, eu posso me tornar sócio de algumas dessas iniciativas, mas eu deixo muito claro. O cliente me pediu, olha, estou trazendo aqui 3 para você avaliar qual que você tem mais fit, porque é muito por afinidade. De repente, uma eu posso falar que é boa, mas não bate o santo ali no atendimento, entendeu? Sim. E aí ele toma essa decisão. Pô, legal. E é o que eu quero participar no que vem do Lead. O Lead, ele é um acesso a empresários. Qual que seria onde eu entraria ali? Depende do seu faturamento, do seu estágio, né? Então, se você tem essa faixa de faturamento entre 3 e 30 milhões, é o Lead empreendedor. O Lead futuro, ele não tem aquela obrigatoriedade do faturamento, são iniciativas que estão iniciando. É como no Esse ano a gente faturou 1.2 milhões. Então ele seria o Lead futuro caminhando para o Lead empreendedor. Você é empreendedor nato, mas você não tem o faturamento necessário ainda para o Lead empreendedor. Mas de repente, se você conseguir já dar uns movimentos no início do ano que te permita garantir que no meio do ano você está dentro desse perfil, por quê? É que no seu caso é muito diferente. Você já é o empreendedor que eu te conheço, só que sua empresa não está faturando como está. Se eu te coloco, por exemplo, no Leadão, a galera do Leadão, que já estão bem estruturados, estão falando em aquisição, estão falando em expansão, estão tendo um tipo de assunto que para eles conversar com você não vai fazer tanto sentido e você escutar eles, você não vai conseguir colocar isso na prática. Sim, não vai servir. Fica desconecto. Aí quando você pega uma pessoa que está começando do zero,
ela nem sabe o que é um CRM, o que é um lead. Ela começou a ter uma primeira ideia, é mais a parte educacional. E qual que é essa categoria? É o lead futuro, por exemplo. Estou dando exemplo, mas é bem esdrúxulos, só para você entender. Uhum. Eu não sei como que abre uma empresa, não é o caso. Eu só tô viajando muito aos extremos. Você vai conversar com essa pessoa e fala, puta, ela não vai me acrescentar nada e nem eu vou acrescentar. Ela vai ficar ansiosa em tudo que eu tô fazendo, o que eu tô falando. Então a gente tenta enquadrar o perfil para que seja saudável. Para que você ali dentro tenha acesso a outros empresários que estão no mesmo momento que o seu e te traga insights, conexões. Poxa, eu tô pensando nisso. Nossa, eu tenho um amigo meu que tem uma rede de agência ou de academia lá em São Paulo. Ele pode te facilitar a conexão. No Lidão, a gente tem os principais presidentes ou CEOs de grandes academias, por exemplo, que a gente pode, inclusive, chamar para vir palestrar aqui. Então, a gente tem a questão de chamar para palestrar, para trazer conhecimento, chamar para estar ali perto, para depois até colocar a mão na massa, chamar que de repente pode virar um investidor, e você está dentro de um grupo com os mesmos ideais, com os mesmos princípios. Isso facilita muito a expansão. É como você está falando, imagina que você tem a agência, e eu estou próximo de 5 agências boas quanto as minhas, a gente vai acelerar muito mais. Como que você está fazendo aí? Desde que seja algo que eles queiram. Eu queria. Eu queria que Ribeirão fosse referência de agência, porque vai vir muito mais cliente. O meu cliente que não está muito satisfeito comigo vai pular para uma outra agência aqui, boa tanto quanto a minha. E um cliente lá pode vir aqui também, porque às vezes 10, 15, 20 anos chega uma hora que dá uma desgastada. E aí, ter agências boas, a gente mantém a conta aqui na nossa região. É gastronomia. Eu gostaria que Ribeirão fosse, como ela está se tornando, uma referência de gastronomia nacional. Porque vai vir mais gente para cá. Vindo mais gente para cá, você tem hotelaria, você tem mais fluxo de pessoas. Então, concorrência para mim saudável, ela é extremamente boa. O que eu falo que é saudável? Que você tem ali no mesmo patamar, né? Que você está pagando os impostos, que você não está colocando preço abaixo do mercado, você está sendo condizente com aquilo que você está entregando. Então, todo mundo está na mesma página, vão fortalecer, vamos ajudar. Hoje eu tô sem uma mercadoria, não me entregaram. Tá aqui uma mercadoria. Ó, tá faltando na minha. Manda para mim a sua mercadoria. Tô precisando de uma indicação de um chefe de cozinha. A gente diminuiu o nosso quadro. Tem 2 pessoas que são muito boas, estão precisando trabalhar. Eu vou te indicar. Eu acho isso super saudável, entendeu? No lead, a gente tenta trabalhar mais essa questão de acesso a um grupo de empresários que estão querendo crescer, estão querendo se abastecer de conhecimento. O meu grupo do lead empreendedor, eu sou muito feliz. Hoje a gente já está chegando em 35. Começamos praticamente em abril. Cara, eu tô ali sempre consultando eles, como que tá, onde a gente podia olhar que a gente não tá olhando em termos de temas pra gente trazer, vamos fazer imersões, vamos visitar fábricas, vamos visitar iniciativas que tá um golinho acima da iniciativa de vocês, para vocês se inspirarem. Então isso é bem bacana. Espero que você esteja gostando dos nossos conteúdos, tanto podcast quanto nosso canal do YouTube, mas eu quero te fazer um convite aqui agora, para você conhecer a Skill Business, que é a nossa empresa que presta serviço de gestão para as academias. Então são 6 colaboradores meus que vão trabalhar para você no valor de 1, e eu tenho certeza que a gente vai melhorar a sua lucratividade, vai te entregar liberdade e profissionalismo. Caso você já tenha esse time completo, já está tudo redondo, mas você quer melhorar, aperfeiçoar esse time, aperfeiçoar sua gestão, seus professores, suas recepcionistas, tem outro link que é o nosso QR Code aqui de cima, que você vai ter acesso ao nosso treinamento, à nossa mentoria. Então, se você quiser conhecer a Skill Business, toda essa equipe trabalhando para você, você entra nesse QR Code, e se você quiser aprimorar e melhorar e potencializar seus resultados com os nossos treinamentos, é no QR Code acima. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar de algum jeito. Eu vou começar em janeiro sem falta. Não, a gente vai conversar. A minha proposta aqui seria donos de academia, lógico, né? Uhum. Quero também ter essa troca com donos de agência, mas quero estar muito por dentro também da tecnologia. Como a gente está com esse setor agora de IA, tem muita gente sistema bacana lá. A gente tem lá uma tia que eu depois posso te conectar. Ele trabalha muito com tecnologia, com inteligência artificial preditiva, então ele consegue ver o futuro, prever, entendeu? É muito legal o que ele tem feito. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Que é isso, cara, é ter pessoas que... O que é legal do lead? Que só tá ali quem são os tomadores de decisão. Obrigatoriamente tem que ser sócio da sua iniciativa. Uhum. Não tem diretor, gerente que não é sócio. Para ter esse tipo de conversa. Porque uma dor...
de um gerente, de um coordenador e de um diretor são diferentes, mas não é o mesmo que o dono. O dono está ali querendo falar sobre mercado de atuação, de contratação. Poxa, de repente um empresário fala, eu quero diminuir meu quadro de estagiário e trocar por inteligência artificial. Não estou dizendo que é certo ou não. Sim. Como que O diretor, o gerente, muito provavelmente não vai ter isso. Como que eu mudo o meu regime tributário? Como que, para onde vocês estão olhando? Algumas coisas eles vão ter entendimento, mas o dono ele tem algumas coisas que só ele que vai dormir com aquilo, né? Sim. Então, ter outros donos lá permite isso. E o que eu falo? Negócio, fazer a parte comercial. Vou entrar lá porque eu quero ter 3 sócios, eu vou entrar lá para pegar conta. Não faça isso, porque isso é consequência. Primeiro você tem que ganhar a confiança do grupo, você tem que estar frequente nas reuniões, participando, as pessoas saberem quem é você vai contribuir ali em algum momento, servindo ali a turma de conhecimento, enfim, de estar próximo das pessoas para eles sentirem essa confiança em você. Em algum momento pode até ser que tenha até cliente lá. Mas eu sempre falo, não vai pensando nisso. Vai pensando que você vai conhecer pessoas novas. Eu quero conhecimento. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que é a Kênia. Ela é dentista, tá fazendo um trabalho muito legal. Ela é bem bacana. Ela fala, Miguel, eu tô aqui porque eu quero ter pessoas que eu naturalmente não conversaria da minha área, que são só médicos, só dentistas. Eu tô falando com pessoas aqui, diversos outros segmentos. E de alguma forma ela está se abastecendo de conhecimento que amanhã ela pode adaptar o que ela está escutando no negócio dela, entendeu? Hoje o que até é legal isso que você está falando, que quem eu trago para cá tá no meu setor. E os meus clientes, meus alunos da Burn, lá do CrossFit, são meus amigos que frequentam minha casa. Então eu não tenho outro ciclo, entendeu? Então vai ser bem legal para mim. Hoje a gente entrando com essa parte do marketing aqui em Ribeirão, a minha irmã já consegue conversar com um cliente de uma loja de imóveis, minha irmã já conhece, consegue falar um pouquinho. O meu não, meu conhecimento ainda está muito enraizado no fitness. Sim. Então a minha ideia é ter essa expansão de mercado. Hoje eu não tenho, a minha troca é no podcast, mas 99% de quem vem no podcast é do fitness. Então, é o que eu falo assim, eu treino jiu-jitsu há 30 anos, eu tenho a turma do jiu-jitsu, eu gosto de pedalar, tenho a turma do pedal, eu tenho o lead, os empreendedores, eu tenho a minha coluna da Zoom, que é de empreendedorismo também. Então eu estou com outros empresários que não estão no lead, no segmento dos empresários. Tem meus amigos, que eu brinco que é das antigas, tem uns amigos que são novos. Eu todo final de semana eu vou circulando em turmas diferentes e eu vou me abastecendo de outros conhecimentos, não fica linear, sempre... com o mesmo assunto. Se eu tivesse que ficar só com a turma do jiu-jitsu, é o tempo inteiro, falando de treino, falando de posição, falando de campeonato, que é legal também. Só que você fica como você na sua categoria. Só academia. O crossfiteiro só fala de crossfit. Então, entendeu? Então aí eu tenho outras áreas que eu vou contemplando. Por isso, eu saio para aumentar meu repertório. Então, se você tiver, tem até isso, né? Um machado na sua caixa de ferramenta, você vai olhar para tudo, é prego. Não vai ter como você olhar uma outra forma que não o prego, porque você só tem um martelo. Então, ao transitar em ambientes diferentes, eu falo muito com médico, profissionais de saúde, falo com pessoal de academia, falo com empresário. Então, isso para mim é muito importante para aumentar o repertório. E também porque eu sou sanguíneo, eu sempre preciso trazer novidades. Então, para mim é importante essa mescla, né? Tem um benefício e também chega uma hora que eu falo, poxa, eu tenho tanta turma que eu não tenho nenhuma fixa. Mas na maioria das vezes eu me dou bem com isso, porque eu gosto de me abastecer assim. O engraçado que a gente está fazendo esse podcast, e normalmente eu sou o expert, porque são outras pessoas da área e eu entro como expert do assunto, de gestão, do fitness. E é legal esse network que a gente está tendo, justamente porque aqui eu fiz anotações, já estou com várias ideias, e em uma sentada de 1 hora, acabou de bater 1 hora. Eu já fiz várias anotações, acabando aqui a gente vai trocar uma ideia, vou falar um pouquinho dos meus projetos. E ao tanto que é importante isso, né? Ampliar o conhecimento. Já tive várias aqui insights que eu já tô aqui, eu sou muito estratégico também. O que eu mais amo na vida é chegar no domingo à noite, não tem ninguém enchendo meu saco, eu gosto de estudar das 10, eu durmo tarde, né? Das 10 à meia-noite, porque não tem ninguém mandando mensagem.
E é planejamento o tempo todo. Planejamento, pesquisando, planejamento, põe no caderno, põe numa lousa. E é muito massa isso porque a gente consegue olhar com outro panorama. Então, muito Sim. massa que já fiz várias anotações. Eu falo muito do meu capital relacional. E aí vira e mexe alguém fala, cara, você conhece todo mundo, você conhece gente aqui do meu bairro, você conhece gente aqui da indústria, você conhece gente... Por quê? Por conta disso. Eu não fico num só. Então se você falar, pô, quem é o Miguel no jiu-jitsu? No meio do jiu-jitsu o pessoal me conhece. Na bicicleta, há alguns. Na indústria, outros que estão ali. E aí no final das contas eu conheço desde o CEO até do estagiário, porque... Para mim não tem essa de cargo. Eu aprendo com qualquer um que tem aquele interesse. Você pega pessoas que nem estão num cargo muito alto, mas, cara, tem tanta riqueza de conhecimento, questão de espiritualidade, que para mim eu não tenho esse preconceito. Tem muita Sim. gente, é até muito legal, até vou deixar aqui um relato que foi muito bacana. Tem gente que não tem nem um décimo do cargo, da representatividade do cargo dessa pessoa que eu vou falar, ele só olha para você se tiver interesse, sabe? Uhum. Poxa, uma coisa é ter interesse, outra coisa é ser interesseiro. Então, o Léo não me interessa. O que eu quero com o Léo? Não vou vir aqui no podcast, tem nada a ver comigo, não quero saber do Léo, não vou falar com o Léo. Poxa, uma oportunidade de estar aqui falando do meu trabalho, te agradeço por isso. Tem muita gente que olha e fala, valeu, obrigado, um abraço, nem te dá atenção. Eu recentemente fui num aniversário de 30 anos de um amigo, o Lil, e a gente estava em 2 ambientes. E nesse primeiro ambiente a gente foi para ver o pôr do sol. E aí, quando acabou o pôr do sol, um casal chegou para mim e falou: Você dá carona pra gente? Porque a gente veio sem carro. Falei, lógico, entrou no meu carro, começamos a ir até o outro local. E aí eu gosto de perguntar muito: vocês estão aqui em Ribeirão há muito tempo? Não, estamos aqui recentemente, a gente mudou de novo, a gente muda muito. Aí eu imaginei, poxa, deve estar trabalhando no setor bancário, porque muda muito, é normal, né? Resumo da história, o que você faz? Sou presidente da Long Ping. E uma época eu tentei até atender a Long Ping. Uma pessoa extremamente bondosa, interessado na conversa, o que eu fiz. Vamos sentar juntos, sentamos na mesa, conhecemos a esposa dele, a minha esposa também. Super agradável. E assim, ali e hoje eu não tenho interesse nenhum. Não vou ligar para ele, olha, eu posso te atender, posso levar o DBS, nada disso. Uma pessoa que poderia ficar super reservada. Trocamos vários assuntos que a gente tem em comum com uma oportunidade que ele deu ali para abrir para conversar. Tem gente que você pega que é gerente, nem te dá a possibilidade de uma conversa dessa, independente do local que tá. Eu falo que muita gente só dá essas aberturas quando estão fazendo viagens internacionais em feiras. Uhum. Mas olha o tanto que você deixa de perder a oportunidade. Não que vai ser o melhor amigo, vai toda hora estar disponível para você, mas em algum momento, que é o que eu faço comigo, eu sempre procuro na minha semana ter 3, 4 encontros numa cafeteria, num café, num almoço, pelo menos 2 vezes por semana, para trazer gente nova que eu acabo não conversando, para saber um pouco mais da história dessa pessoa, contar um pouco da minha e ir aumentando meu capital relacional. Em algum momento, agora, por exemplo, vamos falar de você, se vier alguém me procurando por algo que tem a ver com o seu segmento, eu falo, poxa, tem o Léo. Então, nutrir isso é bom, porque todo dia a gente vai tendo estímulos diferentes com pessoas diferentes e acaba esquecendo. Então, se você tem o DBS Hub, por isso as pílulas de conteúdo que eu faço com os empresários, para estar lá, o Miguel tá falando com o empresário, o Miguel tá no meio empresarial, o Miguel é empreendedor, o Miguel tá ali. Então, eu continuo trazendo E essa relevância. pílula sua, vocês estão fazendo em podcast, certo? Vocês não, sou eu Só sozinho. você. Você já fez hoje com quantos empresários? Cara, já fiz com 8, 8? porque eu comecei semana passada. Nossa, foi rápido já. Rápido. O que eu pensei? Eu pensei em ter um podcast para depois ir cortando e tendo as pílulas de conteúdo. Mas eu falei, poxa, para ficar gravando 1 hora, eu já fiz isso, convidado em outros podcasts. Eu falei, vai me dar muita. Vai me dar muito trabalho, porque a princípio eu não estou recebendo nada por isso. E como eu sou do Lead Empreendedor, eu tenho minha coluna de empreendedorismo na Zoom, tanto no portal como na revista. Eu falei, tá faltando um podcast, tá faltando uma rádio para também levar para lá. Eu falei, como podemos? Como que eu posso fazer isso de uma forma mais fácil, rápida, porque as pessoas querem cada vez mais conteúdo mais rápido, e pôr isso no meu dia a dia. Eu comprei os microfones de lapela, eu comprei um tripé inteligente que ele gira sem precisar mexer, ele vai como que fala? Ele pega o sensor do seu rosto. E aí eu comecei a levar até no jiu-jitsu para gravar algumas coisinhas, coloquei lá para gravar meus treinos e depois assistir. Eu falei, poxa, quer saber? Eu vou levar onde o pessoal tá.
Então, por exemplo, eu conheço o Fernando, da Reds Group. Ele tem uma sala super legal. Põe ali o tripézinho, fone um do outro, microfone. Vamos falar de alguma coisa de empreendedorismo que faz sentido no canal e que essa pessoa é autoridade ou tem facilidade para falar. 3 minutos. Então, por exemplo, de tudo que a gente falou, depois a gente vai fazer lapela aqui, você ali, eu vou falar, Léo, onde que foi a virada de chave? Onde veio essa veia para empreender? Você tem 3 minutos ali para falar. De repente, alguém que está assistindo vai falar, poxa, que legal, eu posso também ter essa vontade, ter esse impulso escutando o Léo. Só tá jogando no Instagram. Por enquanto só no Instagram. Você me deu uma dica agora boa para ir pro YouTube. Faz um canal no YouTube, vai dar muito certo. E tem muita coisa que é bacana, cara. E tá expandindo. Por exemplo, só para te falar, eu abri meu perfil agora, meu perfil era fechado, @MiguelDebs, DEBS. Eu tava com 3 mil seguidores. Tô chegando para 4 mil agora. Ganhei 1.000 seguidores em um mês, praticamente um mês e pouquinho. Nossa, era fechado seu Insta. Era fechado, cara. E os últimos 30 dias tá batendo quase 300 mil visualizações e 50 mil contas atingidas. Ou seja, tá dando muito resultado. Isso para mim é muito bacana. Por isso que eu tô ganhando seguidores. E isso, dentro do que eu tô fazendo de assuntos, né? Eu tô trazendo pessoas que estão se interessando por isso. Quem não tiver interesse vai sair. E de repente é mais uma forma ali na frente de pensar em algum produto para isso. Não infoproduto, nada disso, mas trazer pessoas que têm interesse no empreendedorismo. Esse é o meu primeiro objetivo. É bom a gente ter esse ecossistema aí de produtos e serviços, né? Sim. Sempre tem o cliente ideal para aquele, para outro. É o que eu comentei com você antes. E o meu negócio é aterrissar o Miguel como empreendedor. Por quê? Porque eu sou sócio de um grupo de restaurante. Não fico na gestão, mas sou. Estou começando uma imobiliária agora. Tem o DBS Hub. Mas o que eles se conectam? Como no meio empresarial, empreendedor. Então eu quero transferir o Miguel de Brand, Marketing e Comunicação para um empreendedor, para cada vez mais ter autoridade nisso, para empreender, ajudar os outros a empreenderem. Vai chegar uma hora que vai ter o aumento de receita, conexões e fazer negócio dentro dessas empresas que hoje eu estou participando, né? Esse é o meu maior interesse. Show de bola, Miguelito. Foi bom demais, passamos um pouquinho, mas só agradecer. Já a gente vai falar bastante do que a gente conversou aqui. E agradecer ao nosso parceiro a Brave, melhores aparelhos aí de musculação, de CrossFit também. E te desejar um Feliz Natal, agradecer por essa vinda. Lembrando que vai ser só lançado em 2026. Mas eu que agradeço. Obrigado, valeu demais. Se precisar gravar de novo, vamos gravar de novo. Fechou. Não tem tempo qualquer coisa a gente chama mais gente também, mais convidado. Bora, vamos fazer. Valeu gente. Galera. Obrigado. Um abraço. Espero que vocês gostem. Valeu.